Voltamos! 16 horas e 15 minutos. A gente já bateu um papinho com a nossa audiência, tivemos que ir para o nosso break, mas já estamos de volta. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou agora há pouco o projeto que reduz penas dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro e beneficia Jair Bolsonaro. O placar na CCJ foi de 17 votos a favor da proposta e 7 votos contra. O projeto ainda precisa ser deliberado pelo plenário do Senado antes de ir à sanção ou voltar à Câmara. Quando a gente diz ir à sanção, é o presidente sancionar, o presidente Lula. A votação no plenário do Senado poderá acontecer ainda hoje. Senadores constataram que o projeto aprovado pela Câmara abria margem para condenados por crimes diferentes daqueles relacionados ao 8 de janeiro também serem beneficiados. O relator da proposta na CCJ, Esperidião Amin, fez uma alteração para fechar essa brecha. Se entrar em vigor, como foi aprovado, o projeto poderá reduzir o tempo que Bolsonaro passará no regime fechado de cumprimento de pena dos atuais 6 a 8 anos para algo entre 2 anos e 4 meses e 4 anos e 2 meses. A condenação total foi a 27 anos e 3 meses de reclusão. É uma loucura isso, né? Agora é aquela história de colocar o bode na sala, né? Os caras falam de colocar o bode na sala, sabe essa ideia do bode na sala? Você já viu a ideia do bode na sala? A ideia do bode na sala é o seguinte, o cara ele coloca um problemão, né, que é o bode, para depois vir com um problema que eles acham que é menor. Aí você fica assim, pelo menos tiramos o bode da sala. E qual que é o bode da sala deles? É o projeto alcançar outros tipos de criminosos. Todo mundo falando sobre isso. Não, mas não pode, porque vai, né, tirar um monte de gente da cadeia, vai reduzir pena de estuprador, de homicida, de não sei mais o quê, de assaltante de banco, não é mesmo? Aí você fala, não, mas agora nós resolvemos. O Esperidião Amin, que é um bolsonarista, né, raiz, ele vira e fala assim, não, mas a gente deu um jeito. É só para livrar o Bolsonaro mesmo. É o fim do mundo que a gente está vivendo, gente. Bom, vai ter ainda o plenário do Senado. Eu ouvi de manhã uma análise que diziam que não, que nem tinham votos na CCJ e nem no plenário. Bom, parece que a análise que estavam por aí estava enganado, não é mesmo? Meu caro. Você me avisou aqui que está rolando agora a votação no Senado, no plenário? Tá, daqui a pouquinho a gente vai lá. Como é que nós estamos aí? 16 horas e 18 minutos. Bom, a hora que tiver alguém que vale a pena, você me chama então para a gente assistir aqui. Pode ser? Maravilha, vamos em frente. Um despacho assinado pelo então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, o hoje senador Sérgio Moro, seria a prova documental de que ele mandou grampear irregularmente autoridades com foro privilegiado. O documento foi descoberto durante operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal naquela unidade da Justiça Federal e, teoricamente, comprova ordens de monitoramento. Um documento expedido pelo então juiz Sérgio Moro determinava que o ex-deputado estadual Tony Garcia fizesse uma nova gravação do presidente do Tribunal de Contas do Paraná, Heinz Wering. A Polícia Federal também encontrou a íntegra de um grampo de cerca de 40 minutos contra Wering. A nova gravação teria sido solicitada porque Moro considerou as anteriores insatisfatórias. O documento teria sido enviado ao Supremo Tribunal Federal por Tony Garcia, que afirma ter atuado como agente infiltrado a mando do ex-juiz. Garcia firmou acordos de colaboração com o Ministério Público Federal em 2004, com a assinatura de Moro. A operação da Polícia Federal na 13ª Vara ocorreu no último dia 3, por autorização do ministro Dias Toffoli, para recuperar documentos anteriores à Lava Jato. Nesta quarta-feira, Moro comentou a matéria nas redes sociais, classificando-a como factoides ressuscitados, para desviar a atenção de investigações contra o filho do presidente Lula.
O senador ressalta que o grampo ocorreu em 2005, quando um colaborador se dispôs a gravar interlocutores suspeitos de crimes em investigação derivadas no caso Banestado. O Moro é o tipo aquele batedor de carteira que está no ônibus batendo carteira e grita, pega ladrão! Aí sai todo mundo correndo para lá e ele bate as carteiras. É mais ou menos essa. Né? Isso virou uma prática de bolsonarista. Quando você fala, apresenta algum crime dessa gente, eles falam, e o Lula? E o PT? É bem isso que o juiz, né, ex-juiz Sérgio Moro está fazendo. Bom, agora aparece mais essa denúncia contra o ex-juiz parcial Sérgio Moro. Ex-juiz, não ex-parcial, tá? De ter ordenado um grampo telefônico irregular sobre essa e outras do Moro. E, enquanto isso, a dosimetria avança no Senado. Eu converso agora com o advogado Arnóbio Rocha. Boa tarde, camarada. Seja muito bem-vindo. Como é que você recebeu a aprovação na CCJ do PL da dosimetria, doutor Arnóbio? Boa tarde. Eu acho que nós estamos com um probleminha técnico com o doutor Arnóbio, né? Porque parece que ele não me ouviu. Doutor Arnóbio, eu acho que o doutor Arnóbio não me ouviu. Pode conferir aí em cima, produção. O Brasil do futuro acontece aqui. É isso, 16 horas e 21 minutos, já temos o doutor Arnóbio aí, não. Se não tivermos, hoje eu estou sentindo uma certa estabilidade da internet. Deixa eu conferir a minha aqui, como é que tá. A minha tá... Não, olha, aqui tá com o 5G funcionando, hein? Não é o problema na internet, não. Dá uma olhada aqui, Arthur, se não está funcionando. Está funcionando, funcionando. A internet está funcionando. Vamos para os comentários, então? Não, eu não queria comentar agora, não. Eu queria um videozinho bem bacana dos nossos colaboradores. Temos na agulha aí? Não. Se a gente tiver na agulha aí a gente... não, porque é bacana, a gente já estamos chegando. Ó, sexta-feira é o nosso último dia aqui na TVT esse ano. O jornal vai até sexta-feira. Aliás, toda a programação ao vivo vai até sexta-feira. A gente entra de férias. Voltamos no dia 5. Então, nós vamos aproveitar para passar aqui a mensagem de festa para vocês. Não é mesmo, Gustavo Novo? Né? Roda aí. Você sabia que o número de seguidores da TVT cresceu 31% em 2025, totalizando 2.400.000 em todas as redes? Tudo isso feito por uma equipe de trabalhadores que acredita na comunicação pública e popular. Olá, eu sou Rodrigo Oliveira, trabalho na TVT há mais de 15 anos. Nesses 15 anos eu pude participar de momentos históricos da TV brasileira. Atualmente estou como coordenador da equipe de web. E nesse último ano, o ano de 2025, nós transformamos a TVT também num portal digital onde tudo acontece por aqui. E espero que em 2026 você continue fazendo parte disso. TVT 2025. Crescemos com você. Em 2026, a TVT vai mais longe. Com mais trabalho, mais gente e mais verdade. TVT, o Brasil do futuro, acontece aqui. Maravilha! O Brasil do futuro acontece aqui e acontece de forma compartilhada, né, com os nossos camaradas. Eu chamo agora o doutor Arnóbio Rocha para a gente conversar um pouquinho. Viu, doutor Arnóbio? Eu sei que você está secando o Flamengo aí, mas vamos agora falar sobre o juiz. Eu quero ouvir você sobre o Sérgio Moro, ex-juiz, mas também quero ouvi-lo sobre a aprovação, né, agora na CCJ, do PL da dosimetria. Como é que você recebeu essa notícia e como é que você espera que seja a votação no plenário? Boa tarde, querido.
Opa, boa tarde, Dom, boa tarde, TVT. Não estava secando o Flamengo, que eu não tenho esse desprazer de ficar estragando a alegria dos meus amigos com você, Dom. Fique tranquilo. A preliminar é agora à tarde, o jogo principal é mais tarde, Corinthians e Vasco. Mas, Dom, vamos lá para as duas questões, elas são distintas, mas elas têm um elo comum. É a dificuldade do Brasil de efetivamente enfrentar a corrupção dentro do Estado, né? E principalmente as ações que elas são é, contra o Estado Democrático de Direito. A atuação do juiz, a sua extensão, isso até anterior à Lava Jato, por ser um juiz que se mostrou parcial, ele sempre buscou caminhos, atravessar o canto de métodos arbitrários, inclusive da época da ditadura, né? Essa Arapongagem, os grampos, né? E hoje virou senador. E hoje no Senado, né, foi aprovado o PL, né, na Comissão de Justiça, um PL que foi feito à moda para poder limpar a barra daquelas pessoas que tentaram acabar com a democracia, com o Estado Democrático de Direito. Parece assuntos distintos, mas eles estão muito intimamente ligados, porque estão ligados em relação a um dos preceitos da democracia, que é a justiça, e a justiça ela seja plena e não ela não seja seletiva. Acontece, Dom, que se esse projeto realmente prosperar e virar lei, vai criar um problema para o presidente Lula, que terá, obviamente, a possibilidade de vetar, porque ele não só libera Bolsonaro e a sua turma, os golpistas, os milicos, como também milhares de pessoas que cometeram crimes, estão condenados, e ele, na prática, ele vai tornar, né, aí a variação da quantidade vai de 190 mil a 500 mil pessoas que seriam libertadas quase que imediatamente. Porque também ele altera as penas e o concurso material de crimes, né, que acabam elevando as penas, ele acabaria. E aí uma série de crimes estariam liberados. É preocupante que tenha passado na CCJ, o relator recuou do seu relatório e aprovou o que veio da Câmara exatamente como veio, que já é bastante grave para o país. Muito bem, doutor Arnóbio Rocha. Olha, se isso cair na mão do presidente Lula, se for aprovado no plenário do Senado agora, o presidente Lula vai ter, né, um pepino razoável aí para resolver. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com os últimos 2 domingos que nós vivemos manifestações com certa consistência política, de discurso, de quantidade. E eu espero que isso possa, na minha avaliação, ajudar o presidente Lula a ter mais força, né, numa perspectiva de apoio popular. Você acha que isso pode ajudar, doutor Arnóbio? Dom, eu acredito que ajuda, toda mobilização popular ajuda muito, claro, ela é uma expressão do desejo da sociedade, mas eu penso que esse Congresso, ele conseguiu se divorciar aí dos anseios populares. E aí não é aquela coisa demagógica de ouvir a voz das ruas, que muitas vezes é usado de forma absolutamente ilegítima. O Congresso tem o direito de legislar e não tem que se prender a determinados fatos. A questão é que nós não estamos discutindo leis em si, nós estamos discutindo uma movimentação política que ela depõe contra a democracia, né? Você aprovar um PL, depois que você deu exemplo para o mundo de que você não é conivente com a bandalheira, né, com a tentativa de golpe, que inclusive ameaçou a vida do presidente da República eleito e do vice-presidente, do ministro do STF, que conspiraram, tentaram explodir o aeroporto de Brasília, invadiram as sedes dos 3 poderes e quebraram tudo. Aquilo não foi uma brincadeira.
E aí, quando você chega nos verdadeiros mandantes, aqueles que incentivaram e que iam se beneficiar efetivamente desse levante, que não é um levante popular, é um levante ali bastante urdido, né, preparado, né, que começa com aqueles quartéis ali na frente dos quartéis, aquele povo que se aglomera, que rezava para pneu. E aí, quando você começa a chegar nesses comandantes e você efetivamente está punindo, já acho que o terceiro núcleo foi punido ontem, aí você cria uma lei específica para tentar diminuir a pena. Qual é o recado que você está dando para a sociedade? É que você não está nem aí para o que a sociedade pensa e você quer efetivamente criar um clima de impunidade para salvar grupos específicos, né? E aí, do ponto de vista da política hoje, né? Tem a hegemonia da política é a extrema-direita. Não tem nada de democrático nisso, depõe contra o Estado Democrático de Direito, e é como se você desse a senha para que em qualquer momento que você discordar de uma eleição e perdeu uma eleição presidencial ou qualquer outro tipo de coisa, você faz um levante e que vai ficar tudo bem, é rápido ali, todo mundo está livre e pode continuar a vida, a disputa política. Então, Dom, isso é muito preocupante para o país como um todo. Espero ainda, né, que no plenário do Senado possa ter alguma reação. Não estou muito otimista quanto a isso, tá? E também eu não sou daqueles que acreditam que houve um acordão ou qualquer coisa do gênero. O ministro Alexandre de Moraes ontem deixou claro que ele não concordava com essa diminuição de pena, essa mudança, né? E espero que, se for o caso, se chegar no presidente Lula, ele vai ter que efetivamente ele vai ter que vetar os principais artigos. Porque essa esperteza, você sabe que a esperteza mata o gato, né? Fazer esperto demais acaba por também favorecer uma série de outros crimes ali que podem jogar para aí para a liberdade, né? E aí não é uma questão de punitivismo em si, mas você tem as consequências claras sobre as questões que a sociedade hoje luta, né? Diz que tem um clima de violência, de aumento da violência, da impunidade, aí de repente você aprova uma lei que faz exatamente o oposto. Alguém tem que explicar isso melhor para as pessoas, para o público em geral. As pessoas que foram para Paulista domingo, foram lá para o Rio de Janeiro, lá em Copacabana, lá em Fortaleza, na Praia de Iracema, ou sei lá, na Bahia, ali no Farol, em todos os lugares do Brasil onde houve manifestação bastante massiva, para que não haja esse clima de impunidade e o Congresso seja devolvido para o povo. Eu acredito nisso, tá, Dom? Não acredito não acredito que esse povo tenha essa sensibilidade de ouvir as ruas, né? De ter algum tipo de link, né, com a população. E mesmo em rede social, eu acho que eles estão se autonomizando de uma forma, né? Aí essas emendas, as formas eleitorais que se encontram, faz com que ele tenha esse divórcio efetivamente com a sociedade. Muito bem. Doutor Arnóbio, alguma possibilidade da gente judicializar essa questão? Dom, essa aprovação especificamente, ela tem várias possibilidades, né? Você pode levantar das questões centrais especificamente para os golpistas, né? É que quando você tem crime, né, um crime que é contra o Estado, Democrático de Direito, não tem como você ter anistia, por exemplo, ou você tem a diminuição de pena, porque senão não tem sentido. Eu estava vendo uma comparação que se você for pego com 100 gramas de maconha, você tem uma pena maior do que você tentar derrubar um presidente da República de forma violenta. Há uma desproporção, né? Básica, mas do ponto de vista jurídico, a proteção do Estado Democrático de Direito, ele se reveste de uma camada muito especial de defesa da Constituição que você pode efetivamente levar para uma discussão no Supremo. Assim, espero que não se precise chegar
a esse ponto. Mas também não pode ser totalmente descartado, viu, Tom? Tem essa possibilidade de questionamento no Supremo se essa lei é ou não seria constitucional. Bom, a gente teve, né, uma situação parecida com o PL da blindagem, né? E a questão agora com a Carla Zambelli, né, que o Congresso Nacional decidiu por não cassá-la, e o Alexandre de Moraes, ou seja, a Suprema Corte, né, ela acabou... Bom, vamos acompanhando, final de ano, a gente já está se encaminhando para o final do ano, e o povo brasileiro, na minha avaliação, não merece, a democracia brasileira não merece passar o ano com essa pendência. Eu espero que isso seja resolvido ainda esse ano. Eles estão votando agora, vão votar ainda hoje, estão tentando votar no plenário. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo lá para Brasília. Mas a nossa expectativa aqui, para o bem da democracia, é que a gente resolva isso de uma forma rápida e, obviamente, seguindo a nossa Constituição. Doutor Arnóbio Rocha, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte, Corinthians e Vasco, hoje à noite. E vamos torcer para o nosso Flamengo conseguir agora, né? Parece que está indo para os pênaltis. Dei com ela que tocou. Abração, doutor Arnóbio. Um grande abraço e boa sorte, né? Se o Flamengo, se for campeão, né? Acabou o jogo, aí vai para os pênaltis mesmo. Grande abraço, Dom. Felicidade Forte aí para abraço. todo mundo. Falamos Final ainda de ano, essa semana, Natal, querido. né? Você está em Brasília? abraço. Você está em Brasília? Em Brasília. Está em Brasília. Vem para São Paulo quando? Só dia 23. Ah, a gente já vai ter encerrado, porque eu queria fazer a despedida do ano com você presencialmente aqui. Mas faremos online na sexta-feira. Forte abraço, querido. Obrigadão. Grande abraço. Vamos em frente, 16 horas e 36 minutos. O Brasil do futuro acontece aqui. Muito bem, aí conversamos com o doutor Arnóbio Rocha. Olha, eu estava falando aqui, é uma verdade, né? A gente espera, né, que o Flamengo seja campeão. Quer dizer, a gente espera, né, que a gente... Nós estamos aqui bagunçando, porque eu sou flamenguista, minha camisa do Flamengo está ali, eu estou só esperando para... né, levantar a camisa do Flamengo aqui para comemorar o nosso segundo título mundial, que é um título do Brasil, apesar de que tem muita gente secando o Flamengo, né? Os caras, sim. Vamos em frente. Mais de 46 mil imóveis estavam sem luz em São Paulo na manhã dessa quarta-feira, devido às fortes chuvas que atingiram a região metropolitana ontem. A informação é da concessionária Enel. O problema acontece 8 dias após a ventania provocada por um ciclone extratropical atingir o estado, com ventos que se aproximaram de 100 km por hora. No ápice da crise, o apagão histórico, que chegou a durar até 5 dias em algumas regiões, afetou mais de 2 milhões de imóveis. Somente na capital paulista, a cidade mais afetada nessa quarta-feira, são 28.729 endereços sem energia elétrica. Em Osasco, na região metropolitana, 5.843 imóveis estão no escuro. São Bernardo do Campo, no ABC, aparece em seguida, com 4.315 domicílios afetados. Aliás, a casa do Gustavo Novo, nosso redator aqui, caiu uma árvore gigante, né? Sem luz, sem água. Bom, em comunicado publicado no site oficial, a Enel informa que nos próximos dias, em função de uma frente fria, nossa área de concessão terá chuvas generalizadas associadas com rajadas de vento e descargas atmosféricas. A concessionária afirma que ativou o plano de contingência, com reforço das equipes em campo e dos canais de atendimento, para garantir o suporte necessário em caso de ocorrências. Após reunião com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o prefeito da capital, Ricardo Nunes, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nessa terça-feira, ontem, que vai solicitar a caducidade do contrato com a Enel. É o que a gente espera, né? Primeiro que não devia nem ter privatizado, não é mesmo?
né? Agora, depois que privatizou, precisa, né, fazer com que esses caras prestem um serviço adequado. Vamos para Brasília saber como está lá no Senado a votação do PL da dosimetria, que pode diminuir e muito o tempo de prisão de Jair Bolsonaro. Pode rodar. Foi um ano muito desafiador na relação entre os poderes, mas também de muita produção legislativa no Senado Federal. Aprovamos com equilíbrio e responsabilidade o projeto de lei 5482 de 2020, que trata do Estatuto do Pantanal. Essa matéria, da qual fui relator, foi igualmente aprovado pela Câmara dos Deputados e sancionado pelo Presidente da República e representa um marco na modalidade do tratamento do bioma. A partir de agora, o pantaneiro contará com sólida segurança jurídica para explorar economicamente as potencialidades da região, ao mesmo tempo em que se preserva a sua produção. O Senado Federal também logrou êxito na aprovação do PL 2951 de 2024, remetido à Câmara dos Deputados e que estabelece normas para o seguro rural. Tive a honra de relatar essa matéria de autoria da ilustre senadora Tereza Cristina. Vamos tornar o seguro rural mais barato, mais acessível e modernizando as regras e, sobretudo, de um cenário de mudanças climáticas. O pequeno produtor é quem sustenta a produção brasileira e ela precisa de suporte e previsibilidade financeira. Esta casa também teve a coragem de encarar o desafiador projeto de lei geral do licenciamento ambiental, aprovando em maio e derrubando vetos em novembro, e em conjunto com a Câmara dos Deputados. Penso que nesse episódio o Parlamento cresceu mostrando a sua independência. Independência que também revela a forte abordagem da PEC do governo sobre o marco temporal das terras indígenas, que o Senado aprovou em 2 turnos e enviou à Câmara dos Deputados. Outra aprovação importante foi o PL 4497 de 2024, que se trata da regularização fundiária nas faixas de fronteiras. O projeto reduz entraves burocráticos e traz segurança jurídica. Mas, senhoras e senhores senadores, saindo um pouco das questões rurais e enveredando pelo tema da segurança pública, que tanto preocupa os brasileiros, aprovamos o PL 930 de 2003, de minha autoria, que permite o compartilhamento do Poder Judiciário para com os órgãos de segurança pública de dados e localização de agressores de mulheres. Esse é um projeto que busca proteger as mulheres violentadas. É preciso tolerância zero ao feminicídio, ou seja, zero tolerância de abuso, à intimidação, à violência contra as mulheres. Quero aqui agradecer a nossa relatora dessa matéria, a ilustre senadora também presente, senadora Damares, que nos honrou muito quando foi relatora dessa matéria. E ainda, na sensível seara da segurança, o Senado aprovou a antificação, devolvendo à Câmara para nova análise. Combater facções criminosas precisa ser prioridade nacional. O brasileiro quer paz e menos impunidade. Aprovamos penas maiores para o futuro de celular, para crimes cometidos na internet e também para inibir a ação de bandidos que roubam valores de cargas durante o seu transporte pelo país afora. O PL 4104/2024, da minha autoria, que prevê a punição para quem comprar, transportar, conduzir e receber e ocultar, em proveito próprio ou alheio, o produto do crime de roubos de cargas. Na economia, esta casa também foi profícua,
aprovando a isenção do imposto de renda para trabalhadores com renda até R$5.000. No cômputo geral, apresentei 68 projetos de lei desde o início do meu atual mandato como senador da República. E por meio desta nossa atuação parlamentar, destinamos mais de R$1,2 bilhão em termos de investimentos para o estado de Mato Grosso. Fizemos um esforço conjunto para atender todos os 142 municípios mato-grossenses, de forma republicana e sem distinção partidária. Que a nossa união de esforços de 2026, um ano tão mais produtivo do que 2025, no Senado Federal, para o bem do povo do Brasil e, em especial, ao meu querido estado de Mato Grosso. Concluindo, eu quero aqui de público cumprimentar o ilustre presidente dessa casa, senador Davi Alcolumbre, que tem pautado de forma reta, correta, sobretudo colocando os interesses... Olha, eu vou falar uma coisa para você. A gente quer informar, mas é o seguinte, tem uns caras chatos aí, né? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, professores do estado de São Paulo realizam nesse momento um ato na Praça da República contra a reorganização escolar, contra a reforma administrativa, o processo de plataformização do ensino e a perseguição por meio de avaliações de desempenho. Nossa repórter Gihanna Rodrigues está por lá e nos traz mais informações ao vivo. Temos a repórter Gihanna, 16h46. Vamos lá, hoje está uma estabilidade gigante aqui. Ah lá, querida Gihanna, eu não ouço a Gihanna. Tá, o público está assistindo, ouvindo? Não te ouço, Gihanna. Não ouvimos, estamos com um probleminha técnico na transmissão. Infelizmente, a gente não ouve a Gihanna. 16h47. Daqui a pouquinho a gente tenta restabelecer novamente com a Gihanna. Podemos voltar lá para Brasília, no Senado Federal. Pode ser. Essa matéria, dando com certeza a valorização de vida que nossos servidores do Senado Federal o faz no seu cotidiano. Pessoas que estão aqui todos os dias, sobretudo sempre pautando para que possamos, com certeza, corresponder à expectativa e à confiança da sociedade brasileira. Portanto, eu faço um apelo ao senhor, ao secretário da mesa, e, se possível, à mesa diretora, que vamos fazer aqui um apelo ao presidente Hugo Mota, que coloque essa matéria antes de entrar ao recesso ao Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Pela lista de oradores inscritos, conceda a palavra à senadora doutora Eudócia. Senadora Eudócia, Vossa Excelência está escrita? Queria solicitar a assessoria. Com a palavra a senadora doutora Eudócia. Senhor presidente, colegas senadoras e senadores, quero mandar o meu abraço a quem nos acompanha pela TV Senado e nas redes sociais, especialmente para o meu povo de Alagoas. Senhor presidente, estamos chegando ao fim deste ano de 2025, com a certeza que trabalhamos muito para melhorar a vida das pessoas por todo o estado de Alagoas. Com muita dedicação, estivemos ao lado da população todos os dias, ouvindo demandas, dialogando, produzindo projetos e fazendo entregas importantes para o povo. Sou médica por formação, uma profissão que exerço com muito orgulho e responsabilidade há quase 40 anos.
Bom, uma triste notícia para a nação rubro-negra. O Paris Saint-Germain Posso falar aqui, não? Obrigado. Uma triste notícia para a nação rubro-negra. O Paris Saint-Germain passa agora a ser campeão mundial. Valeu aos jogadores do Flamengo, todo o plantel, uma equipe maravilhosa, um grupo muito bom, não só o time que está em campo, e o treinador, que é um dos maiores vencedores da história do Flamengo, menino super jovem que acabou de sair, deixou de ser jogador profissional há muito pouco tempo. Vamos em frente, 16 horas e 50 minutos. Presidente nacional do PP e um dos principais caciques do Centrão, o senador Ciro Nogueira, descartou a possível candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao Palácio do Planalto em 2026. Em conversa com integrantes do mercado financeiro, Ciro afirmou que Tarcísio tentará a reeleição ao governo paulista. Segundo o senador Ciro Nogueira, o candidato de Jair Bolsonaro à presidência deve ser mesmo o filho, o senador Flávio Bolsonaro. De acordo com relatos feitos à coluna de Igor Gadelha para o Metrópolis, o presidente do Progressistas avaliou que Flávio deve chegar competitivo à disputa contra o presidente Lula, mesmo que possa acabar derrotado pelo petista. Ciro Nogueira já foi procurado por Flávio Bolsonaro anteriormente, mas o cacique evitou anunciar apoio formal à pré-candidatura do senador neste momento. Olha, isso vai dar o que falar, né? Porque a costura que a extrema-direita vai ter que fazer com o Centrão para encarar o todo favorito Luiz Inácio Lula da Silva não vai ser brincadeira, né? A gente que está aqui desse lado, a gente fica torcendo para que eles se enrolem cada vez mais. A gente estava com a Gihanna Rodrigues ao vivo, ainda não conseguimos restabelecer? Ainda não? 16 horas e 51 minutos, o aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul de São Paulo, amanheceu lotado nessa quarta-feira devido ao cancelamento de pelo menos 6 voos, ontem em função das condições climáticas. Segundo a concessionária responsável pela administração do aeroporto, a AENA, Congonhas operava normalmente até às 7 horas dessa quarta-feira, sem impactos por conta das condições meteorológicas. No momento, ainda assim, a concessionária informou que colocou a infraestrutura operacional e os serviços de atendimento à disposição dos passageiros. Além disso, recomendou que pessoas com viagens programadas verifiquem a situação de seus voos diretamente com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto. Nas redes sociais, alguns passageiros relataram que foram transferidos do aeroporto até Guarulhos, de Guarulhos até Congonhas, após cancelamentos de voos. De acordo com os relatos, pelo menos 4 voos da Latam teriam sido reagendados. Em nota, a Latam atribuiu os reagendamentos às condições climáticas adversas em São Paulo. Abre aspas, a Latam está oferecendo a assistência necessária aos passageiros impactados e reforça que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos, disse a companhia no pronunciamento. Bom, a gente espera que eles resolvam isso o mais rápido possível, porque não existe coisa pior do que você estar indo viajar com as suas malas, família. Às vezes você tem conexão em outros lugares, tem reserva em pousada, reserva em hotel, família esperando, né? E você lasca todo o seu planejamento por conta de atrasos. E precisamos ficar ligados se as companhias aéreas vão, de fato, atender esse público, normalmente turista, nessa fase do ano, que está passando esse sufoco. A ausência da banda Blitz na festa de fim de ano da Associação Paulista do Ministério Público, realizada no último sábado, virou motivo de piada e revolta entre os promotores do Ministério Público de São Paulo. A banda, anunciada como a atração principal do evento, nunca foi procurada para se apresentar, levantando suspeitas
de que os membros do Ministério Público foram vítimas de um golpe. O evento da Associação Paulista do Ministério Público, pago com a venda de ingressos aos próprios membros, teve shows cancelados. Nem a banda Blitz, nem o cantor Ivo Meirelles compareceram. A produtora da Blitz afirmou que a banda nunca foi contratada. O dinheiro foi destinado a uma produtora que responde na justiça por dívidas milionárias. A associação avalia medidas judiciais para ressarcir os participantes. Representantes da Elbio Modolo Produções Artísticas e Serviços Limitada e da Associação dos Promotores Paulistas foram procurados, mas não se manifestaram. O espaço permanece aberto. Gente, que loucura isso, né? E o povo são promotores, né? O Ministério Público. Imagina a confusão que esses golpistas aí arrumaram, não é mesmo? Imagina, os caras venderam o show da Blitz, mais de outra banda, né? Outro artista, e, na verdade, golpe. Eita, nós! Até o Ministério Público está tomando golpe. Tá fácil não, hein, Gustavo? Vamos em frente, 16 horas e 55 minutos, o Brasil do futuro acontece aqui. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo condenou Aildo Francisco Lima a 14 anos de prisão por participação nos atos de 8 de janeiro. Durante a invasão ao Supremo, Lima realizou uma transmissão ao vivo sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes. Além da pena de 14 anos de prisão, Aildo Francisco Lima foi condenado ao pagamento de 100 dias multa, fixado em 1/3 do salário mínimo. Ele responde por crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa. Aildo foi preso preventivamente pela Polícia Federal em setembro de 2023, em Campo Limpo Paulista, e passou para a prisão domiciliar em abril deste ano por decisão do ministro Alexandre de Moraes. O julgamento ocorreu no plenário virtual do Supremo, com placar de 4-0. A defesa de Aildo afirmou que ele não entrou em nenhum dos edifícios públicos e que sequer depredou ou danificou o patrimônio público. Aí tá a foto do cara lá sentado na cadeira do ministro da Justiça. Eu vou falar, eu entendo que o advogado ele precisa, né, defender o cliente dele, mas pera lá, né, gente? Precisa ter um mínimo também de compostura, né? Não, meu cliente nem entrou. Tá lá o cara sentado, o cara fez uma live. Aliás, essa é uma das coisas que a gente mais comentou, né? Que esses criminosos, eles mesmos estavam produzindo provas contra eles, né? E provas robustas, né? Não é que o cara esqueceu, caiu a carteira dele lá. Aconteceu isso também, né? Teve documento que acharam documento lá no chão, foram ver, o cara estava lá, né? Por que está tocando isso aqui? Né? O cara estava lá. O outro fez login, né, com a senha dele na internet do governo, né, da União. E a grande maioria é isso, filmados. Né? A polícia pegou tudo isso daí. Hoje em dia, com reconhecimento facial, é facinho achar os caras. Né? Eita, nós! E é esse tipo de gente aí, né, que o Senado, nesse momento, está tentando anistiar, porque na verdade é uma anistia, né? O que eles estão tentando é uma anistia. É exclusivo para o pessoal que estava no 8 de janeiro. Essa é a realidade. Vamos em frente, 16 horas e 59 minutos. A operação deflagrada pela Polícia Federal na última sexta-feira colocou a advogada Mariângela Fialec, de 51 anos, no centro de uma investigação sobre o desvio de emendas parlamentares do chamado orçamento secreto, na época em que atuava como assessora do deputado federal Arthur Lira. Esse, porém, não é o primeiro escândalo envolvendo a passagem dela
por gabinetes parlamentares. Em 2014, quando atuava no gabinete do então senador Romero Jucá, Mariângela teria enviado a Odebrecht um rascunho de texto legislativo ainda em discussão no Senado, com mudanças que beneficiaram a empreiteira durante a tramitação de medidas provisórias sobre incentivos fiscais. De acordo com o Ministério Público, as alterações teriam sido previamente discutidas entre executivos da empresa e o senador. Atualmente servidora da Câmara dos Deputados, onde trabalha desde 2021, Mariângela já chefiou a assessoria especial do gabinete da presidência durante a gestão de Arthur Lira e hoje atua na liderança do PP. Ela é apontada pela Polícia Federal como principal operadora do esquema de desvio de emendas do orçamento secreto, conhecido como Tuca. De acordo com a corporação, o esquema passava pela Codevasf, companhia da qual Tuca era conselheira fiscal. O cargo intensificou os indícios de que a então assessora operava a destinação dos recursos junto à presidência da Câmara. Olha, isso aí, gente, é gente do esquemão. Quando a gente fala que o Congresso tem uma parte dos deputados que são aquelas raposas, é normalmente gente que está aí há 30, 40 anos aí para dentro. E essa gente, esses deputados que nem o Arthur Lira, Onyx Lorenzoni e outros, o Onyx agora, como ele foi para o governo, ele ficou de fora, mas essa gente aí do babado, do Centrão, turma do Eduardo Cunha, do Michel Temer, essa turma não são só eles, os políticos. Eles têm esses assessores que dominam todos os trâmites dentro da máquina pública e a relação com as empresas prestadoras de serviço, como a Odebrecht, por exemplo. Então, isso é antigo demais. Eu tenho uma tese aqui, eu tenho muitos amigos, muita gente que eu conheço, principalmente da área da arte, que quando surgiu a Lava Jato, ficaram empolgados com a Lava Jato. E é compreensível isso. O que não é compreensível é que depois, do andamento que a gente começou a observar, os juristas, parte da imprensa começou a observar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada nessa Lava Jato. Então, a partir daí, aí sim, eu acho que a gente pode cobrar alguma coisa de alguém. Mas até aí, a gente vivia como o período pré-golpe de 64. Final dos anos 50, a gente estava com quase pleno emprego também. Tinha aquela coisa do boxeador ter ganho medalha de ouro, a tenista, a bossa nova. Se a gente for olhar, e já se falando em políticas sociais, vamos lembrar que o João Goulart era ministro de Juscelino. Então, já havia essa história de movimento sindical, que é mais ou menos o que a gente viveu. É a Maria Estela Bueno, a tenista que eu estava falando, e o Éder Joffre, tá? A gente vivia esse momento de, olha, o Brasil que vai dar certo. E se você for prestar atenção, o golpe da Dilma estava mais ou menos assim, Brasil com Copa do Mundo sendo realizada aqui, praticamente pleno emprego, 370 bilhões de reserva. A gente estava numa situação de que, olha, o Brasil que a gente quer vai acontecer. E a única coisa que faltava era combater a corrupção. Então a Lava Jato apareceu de uma forma que muita gente falou, cara, que até que enfim, porque ninguém é a favor da corrupção. Ninguém. A não ser aliás, nem o corrupto, vai falar que é a favor da corrupção. Se você perguntar para esse daí se ele é a favor, ele vai falar, não, nós somos contra, e essa daí também. Mas era isso que faltava, porque isso pega na soberania do povo, no patriota, o povo que realmente gosta do Brasil, fala, cara, o que a gente precisa agora é acabar com a corrupção. E aí aparece a Lava Jato, prendendo
engenheiros dessas grandes empresas, empresários, né, diversos setores, classe política. Então foi muito fácil de capturar, assim como foi no período pré-golpe de 64. Foi fácil capturar, porque a pauta naquela época também era a corrupção. Né? E, aliás, isso é um padrão da direita e da extrema-direita quando quer dar o golpe ou reverter o jogo. Né? É sempre com essa pauta da corrupção, etc. Enfim, mas eu acho que a gente vivia, né, nesse período da Lava Jato, esse momento no Brasil. Então, eu compreendo que muitas pessoas entraram, né, nessa onda de apoiar, né, o Sérgio Moro. Fizeram uma campanha, a emissora vizinha aqui fez uma campanha, né, que o Moro era tratado como super-herói. A Veja fez uma capa, ele com a camisa do Superman por baixo do terno. Não é brincadeira, fizeram, né, um soft power bem feito. Então, é compreensível. Agora, é evidente que essa turma toda aí, né, Arthur Lira, Eduardo Cunha, né, e aí tem o golpe da Dilma tem o ingrediente do Arthur Cunha, não, o Eduardo Cunha. Né? O Eduardo Cunha estava para ser indiciado e ele chegou e falou: se a bancada do PT não votar comigo, eu derrubo a presidenta. A Dilma falou: manda ele derrubar, não vai ficar pedra sobre pedra. Né? E aí foi o que eles fizeram. Inviabilizaram o país, né, e soltaram essa tropa de gente, né, com essa coisa da primavera, né, aqui no Brasil, combate à corrupção. Né? Tem um dado que é sempre importante lembrar, que a presidenta Dilma, ela estava com quase 80% de aprovação. Ela despencou com esse movimento feito pela imprensa em parceria com a Lava Jato e, sobretudo, com o grande mercado desse país, inclusive o mercado internacional. É um pouco isso. Agora, essa gente aí, Eduardo Cunha, as raposas da política brasileira, a gente precisa cuidar disso urgentemente. Então, nós estamos vivendo um processo agora que a Polícia Federal, a todo momento, Polícia Federal, Ministério Público, a Receita Federal, quase todos os dias tem grandes operações, né? E chegando cada vez mais perto do braço político do crime organizado e também do braço empresarial, como a Operação Carbono, que veio aqui na Faria Lima, né, sem dar um único tiro, e apreendeu mais de 3 bilhões de reais. Vamos em frente. Esse é o Brasil que a gente quer. O pastor Silas Malafaia afirmou que a opção de Jair Bolsonaro pelo senador Flávio Bolsonaro para disputar a presidência da República ocorre em um momento em que o ex-mandatário estaria debilitado emocionalmente. Em entrevista à coluna Paulo Capelli, do Metrópolis, Silas Malafaia disse respeitar Flávio Bolsonaro, mas afirmou que não aceita a escolha feita pelo ex-presidente. Segundo ele, Jair Bolsonaro estaria emocionalmente fragilizado e teria sido influenciado pelo filho em um momento de vulnerabilidade. Malafaia, que também é psicólogo, afirmou que pessoas que se sentem injustiçadas podem desenvolver quadros de angústia e depressão e classificou como farsa as acusações contra Bolsonaro de envolvimento na trama golpista. Malafaia defende abertamente que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seja o candidato do Palácio do Planalto, tendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro como vice na chapa. Enquanto isso, Flávio tem declarado que sua candidatura à presidência é irreversível. Aí é briga mesmo, viu, gente? Aí é briga porque o Malafaia tem inserção em cima da primeira-dama e contempla, né, os evangélicos. Os evangélicos, desculpa até falar assim para os evangélicos, né, que são gente boa desse país, né, mas parte, né, dos evangélicos que esse cidadão aí, ele controla. E eu vou falar uma coisa para você, esse cara ele controla muito, porque ó, todas as últimas manifestações que tiveram na Paulista foi ele que financiou, ele que articulou, o Malafaia. Na última, ele não compareceu e não articulou, não deu 1.000 pessoas. Vamos em frente, 17h09, inicialmente divulgada como decorrente de um acidente de trânsito.
A morte de Enay Amorim teria sido, na verdade, um feminicídio praticado pelo então namorado dela, o empresário Alisson de Araújo Mesquita, de 43 anos, que confessou o crime. A Polícia Civil investiga Alisson Araújo Mesquita, suspeito de ter simulado um acidente para encobrir a morte de Renay Rosa Gonçalves Amorim, de 31 anos, que já estaria morta antes da colisão do carro contra um ônibus. O crime foi revelado por câmeras de um pedágio que registraram Renay desacordada no banco do motorista, enquanto Alisson pegava a tarifa e assumia o volante de forma improvisada, chamando a atenção da atendente. Segundo a polícia, o relacionamento do casal tinha histórico de violência e a morte pode não ter sido um caso isolado. Os celulares dos dois foram apreendidos e investigadores aguardam um laudo de necrópsia e novos depoimentos para avançar no inquérito. Rapaz, o cara matou a mulher, colocou no carro e simulou um acidente, é isso mesmo? Gente do céu, hein? Olha, perversidade da turma aí, não tá brincadeira não. A gente tem falado, outro dia a gente trouxe até uma especialista aqui para falar sobre o aumento dos crimes de feminicídio. Em São Paulo, o orçamento para o combate à violência de gênero caiu em grandes proporções. E isso, a gente já vinha falando também, que mostra um pouco a prioridade que o governador, o gestor, no caso o governador Tarcísio, tem em relação a esses crimes. Aliás, isso é rotina deles, né? A mulherada fica desde lá de trás, o ele não, e etc., se manifesta. Domingo retrasado, lotaram a Paulista aqui. Né? E parece que cada vez mais vão aparecendo esses casos bárbaros e perversos. A prisão de Rodrigo Radenzev Simões Moreira, filho de Cid Moreira, após denúncia de agressão feita pela ex-mulher, segue repercutindo. Roger Moreira, filho adotivo do apresentador, afirma que o comunicador foi um pai ausente, o que teria causado dor e sentimento de abandono nele e no irmão. Falar sobre dor nunca é simples. Falar sobre família, abandono e suas consequências, menos ainda. Sou Roger, filho adotivo de Cid Moreira, e não escrevo não para justificar erros, crimes ou violências, porque nada disso se justifica, mas para contextualizar histórias que começaram muito antes do que hoje vira manchete, iniciou Roger. Ele continuou, afirmando que, embora Cid Moreira tenha sido um profissional brilhante e admirado por milhões, dentro de casa foi um pai ausente, emocionalmente distante e cruel em seus julgamentos. Segundo Roger, Rodrigo, que é filho biológico do apresentador, fruto de um relacionamento extraconjugal, foi abandonado pelo pai, ainda criança, por volta dos 3 anos de idade. Cresceu sem referência paterna, sem afeto, sem cuidado. O abandono não desaparece com o tempo, ele se transforma. Em muitos casos, vira revolta, autodestruição, dependência química, escolhas ruins. Nada disso isenta responsabilidades individuais, mas explica origens, observou o irmão. Que desabafo, né? Esses caras eu vou falar, né? Bom, tem 2 coisas que eu quero falar sobre isso. A primeira é que é o seguinte, o defunto morreu, não dá para se defender. Então, não dá para a gente ficar aqui entrando no mérito das questões aí da relação do pai. A outra questão é que realmente os filhos têm uma dor grande em relação, com a relação com o pai, né? É uma pena isso, né? As famílias, sempre teve uma vida, o Cid Moreira, a própria Gal Costa, né? Sempre tiveram uma vida pública, aliás, particular, muito reservada, uma vida privada muito reservada, né? Sem muitos escândalos e etc. Aí depois que morre, vira uma loucura, né? Enfim. Mas como disse, uma coisa eu concordo, Cid Moreira era um profissional, né? Vamos lá, 17h14, o Tribunal do Júri condenou Cauana Nascimento, de 31 anos, por matar a facadas a própria filha Ana Pilar Cabreira,
de 7 anos em agosto de 2024. A sentença foi anunciada pelo juiz Flávio Curvelo Martins de Souza, da primeira vara criminal da comarca de Novo Hamburgo, por volta das 22 horas e 30 minutos dessa terça-feira, 16 de dezembro. 44 anos, 5 meses e 10 dias de prisão em regime fechado. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Cauane cometeu o crime por vingança contra o ex-companheiro, pai da criança que estava em um novo relacionamento. A mulher foi presa por 2 dias após o crime e condenada por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além das agravantes devido ao crime ter sido cometido contra a própria filha. O crime aconteceu no apartamento onde Cauane morava com a filha, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Segundo a denúncia, a criança foi esfaqueada enquanto dormia e, após o ataque, a ré teria jogado o corpo da menina pela escada. Aos policiais, ela afirmou que a menina teria morrido na queda, o que foi desmentido pelo laudo pericial. A causa da morte da Ana foi um choque hemorrágico causado pelas facadas. A defesa de Cauana Nascimento vai recorrer da decisão. Olha, eu estava falando aqui uma das coisas mais perversas, né, para a gente dar a notícia aqui. Eu vou falar uma coisa, a mãe matar a filha para... Olha... Eita, nós, vamos em frente. E, infelizmente, isso tem, né, não é um caso super isolado, não. Né? Infelizmente. 17 horas e 16 minutos, o jornalista Maurício Kubrusli, de 80 anos, está internado na unidade de terapia intensiva da Santa Casa da Misericórdia de Itabuna, na Bahia, após sofrer um acidente doméstico. O comunicador foi diagnosticado com demência frontotemporal em 2018, condição que o mantém afastado da TV. A DFT é uma doença neurodegenerativa progressiva que compromete áreas do cérebro relacionadas ao comportamento, à linguagem e às funções cognitivas. Devido ao avanço do quadro, que causa dificuldades de fala e comunicação, Kubrusli vive atualmente no sul da Bahia, longe dos holofotes. Conhecido pelo quadro Me Leva Brasil, exibido no Fantástico, o jornalista construiu uma carreira marcante, com reportagens culturais e viagens por todo o país. Em 2024, a TV Globo lançou o documentário Kubrusli, Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí, que retrata sua trajetória profissional e sua rotina atual após o diagnóstico. Toda boa energia para o Maurício, eu sou fãzaço. E, aliás, eu recomendo esse documentário sobre a vida dele, sobre a doença, é muito interessante, viu, gente? Mistério sempre há de pintar por aí. Donald Trump voltou a subir o tom contra Nicolás Maduro e ordenou um bloqueio aéreo e naval contra a Venezuela. Segundo o comunicado do presidente norte-americano, divulgado ontem, todos os navios sancionados pelos Estados Unidos que entram ou saiam do território venezuelano transportando petróleo estão bloqueados. Em publicação na rede Truth Social, Donald Trump acusou o governo venezuelano de roubar petróleo dos Estados Unidos e usar o setor para financiar o narcotráfico. Por isso, afirmou que a medida anunciada vai durar até a saída de Nicolás Maduro do poder sem apresentar provas das acusações. A decisão faz parte de uma série de sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra a Venezuela. No fim de novembro, Trump anunciou o fechamento do espaço aéreo do país em meio à escalada militar na região. Os Estados Unidos também conduzem a Operação Lança do Sul, que já resultou em ataques a 26 embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico. Maduro é alvo direto das ameaças e é apontado por Washington como líder do cartel de Los Soles, classificado recentemente como organização criminosa. Com a mudança nas políticas de combate ao tráfico internacional, a administração Trump abriu precedentes para realizar operações militares em outros países, com a justificativa de combater
o terrorismo. A gente precisa sempre lembrar que na Venezuela estão as maiores reservas de petróleo do mundo. Não é no Kuwait, não é no Irã, não é nos Emirados Árabes, é dentro da Venezuela. O Brasil do futuro acontece aqui. Vamos para o nosso momento direto ao ponto? Roda a vinheta aí. O ministro Guilherme Boulos divulgou hoje nas suas redes uma ação do INSS que vai ser realizada em Heliópolis, aqui em São Paulo, nesse sábado. Roda aí, porque ela é bem direto ao ponto. Ministro, que tanto de carta é essa daí? Isso aqui é um monte de carta que a gente recebe todos os dias aqui na Secretaria-Geral da Presidência, no Palácio do Planalto, e eu tirei um tempinho aqui para ler algumas delas. Olha essa aqui que minha equipe separou. Vê só. Caro ministro Boulos, meu nome é Nádia, tenho 45 anos, moro em São Paulo com meus 2 filhos, Lucas e Luana. Escrevo porque uma amiga me aconselhou a procurar o senhor. Estou precisando passar por uma perícia do INSS que já foi solicitada, mas eu ainda não consegui fazer. Sem essa perícia, eu não consigo receber meu benefício para sustentar minha família. Essa amiga me disse que você vai fazer essas perícias em tudo que é cidade. E eu queria saber se eu consigo fazer aqui em São Paulo. Agradeço muito a atenção e desejo tudo de bom para vocês. Nádia Souza. E a dona Nádia, hein? Como é que vai ficar ela? Nádia, você tirou a sorte grande. Sabe por quê? Porque justamente agora, no sábado, vai ter o governo do Brasil na rua em São Paulo, na comunidade de Heliópolis. Vai ser sábado agora e a sua amiga, ela tem razão. Não é que nós estamos fazendo perícia em tudo quanto é canto, mas nós estamos tocando aqui na Secretaria-Geral da Presidência o governo do Brasil na rua. E uma das ações do governo do Brasil na rua é justamente levar a perícia para quem está na fila. E é sem burocracia, sem agendamento prévio. Se já estiver na fila da perícia e aparecer lá, vai ser atendida. E lá vai ter INSS, vai ter Educação Pé de Meia, vai ter Caixa Econômica, vai ter um monte de outra iniciativa no governo do Brasil na rua. Em São Paulo vai ser sábado agora, dia 20, em Heliópolis, a partir das 8 horas da manhã, até as 4 da tarde. É só passar lá. E se for passar lá, Nádia, aproveita para me procurar, porque eu vou estar lá também para acompanhar o trabalho ali, de perto, com o pé no barro. Valeu. O SBT decidiu substituir o especial de fim de ano do Zezé de Camargo por um episódio inédito de Chaves na TV aberta. A atração vai ao ar hoje à noite. Segundo a emissora, o capítulo escolhido nunca foi exibido na TV aberta brasileira e mostra uma festa organizada na vila, com a participação dos moradores em uma comemoração que acaba, como de costume, em confusão. A mudança ocorre após a decisão do SBT de cancelar a exibição do especial de Natal de Zezé de Camargo, gravado anteriormente. A retirada do programa aconteceu depois da repercussão negativa de declarações do cantor, que criticou decisões internas do canal e a condução da emissora pela família de Silvio Santos. Ele afirmou que as filhas do comunicador estariam prostituindo o SBT. Na web, a troca foi elogiada por internautas. Obrigada, Zezé, foi um grande favor que nos fez, comentou uma usuária do Instagram. A melhor resposta e a audiência vai bombar. Ele mexeu com as mulheres erradas, escreveu uma segunda pessoa. Bom, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou acompanhando essa discussão aí já desde quando ela surgiu. Né? Eu, aliás, né, porque eu tenho uma particularidade nessa história, porque o Zezé de Camargo, há muitos anos, eu acho que na época antes da pandemia ainda, ele deu uma declaração que não existiu ditadura militar, que ninguém foi torturado. E eu, como sou filho de pais torturados, e inclusive meu pai assassinado, tenho 2 tios ainda desaparecidos pela ditadura militar, eu fiz uma carta aberta ao Zezé e essa carta ela viralizou. Então, quando surgiu essa história aí do Zezé, muita gente começou a falar, não, você precisa responder o Zezé de novo, com aquela sua carta e etc. Bom,
eu estou acompanhando desde o dia que ele falou e assisti o vídeo dele. Né? O Zezé, infelizmente, é de uma indigência intelectual e moral, inclusive, para quem gosta dessa régua moral, que não é muito meu caso, mas né, é um cara que tem um histórico familiar terrível, enfim. O cara baixou o nível, mas baixou o nível de um jeito... Ele teve que pedir desculpa, inclusive. Né? Agora, para mim, o mais interessante foi a resposta das filhas do Silvio Santos. Primeiro, que se alguém achou que o Silvio Santos teria filhas, né, frágeis e etc., se enganou redondamente. Né? Um homem como aquele, um empresário como aquele, um comunicador como aquele, evidentemente que teria filhas fortes. Né? Bom, a resposta foi terrível para o Zezé de Camargo, porque começou com uma piada das pessoas, põe o Chaves que é melhor, porque não sei se vocês sabem, o Chaves já reprisou anos e décadas, é uma coisa... eu adoro o Chaves, eu conheço muita gente que adora o Chaves, aliás, é um estrondo. Mas começou com sugestão de gozação, põe o Chaves que é melhor, porque tudo que... Qualquer problema que dá na grade do SBT, eles sempre colocam o Chaves. Né? E isso começou com uma piada e realmente as meninas, né, as filhas do Silvio Santos, decidiram colocar o Chaves mesmo. Né? Entraram na brincadeira. Eu acho que é a melhor forma de responder mesmo, porque ele foi infeliz em todos os aspectos. Foi extremamente machista, desrespeitoso, né? E, acima de tudo, antidemocrático, porque é uma situação, né, republicana. Imagina, um canal de televisão, na minha avaliação, acho que da TV aberta, das TVs comerciais, é o segundo canal, né? Segundo lugar, está sempre ali. Enfim, é uma cultura do brasileiro, inclusive, assistir o SBT. Né? Então, o cara faz um evento, obviamente, né, convida as autoridades, as personalidades, etc., e o tal do Zezé ficou incomodado. Falou, não, vou gravar um vídeo agora e vou falar que estão prostituindo o SBT. Tomou distraído. Vamos em frente. Falar nisso, vamos dar uma olhada na nossa enquete de hoje, que tem a ver com esse assunto aqui. Qual bordão o Chaves serve melhor para o Zezé de Camargo? Qual o bordão do Chaves? Vamos ver se o povo aqui é bom mesmo nos bordões do Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Imita aí. Alguém sabe imitar o Chaves? Hã? Não? Eu sei só aquela... Isso. Que burro! Dá 0 para ele. Tá bom, mas não se irrite. Vamos dar uma olhada na parcial. Ninguém tem paciência comigo, 11%. Que burro, dá 0 para ele, 84%. E tá bom, mas não se irrite, 5%. A melhor do Chaves, gente, eu lembrei agora disso, eu tinha falado com o pessoal aqui. A melhor do Chaves para mim é uma que virou até um meme, né? Aliás, tem meme do Chaves que não acaba mais. Mas tem uma que eles fizeram tirando um sarro do então candidato Bolsonaro à presidência, porque o Bolsonaro não conseguia responder nada. Não sei se vocês lembram disso, mas o Bolsonaro não conseguia. Ele saiu umas perguntas, ele, não, quem tem que saber isso aí não sou eu, enfim. E aí pegaram uma do Chaves, que o professor fala para ele, falou, olha, você tinha 5 laranjas, né, 5 maçãs, e aí você comeu uma, quantas maçãs você ficou? Aí o Chaves ficava assim... Aí, de repente, o professor, de novo, olha, você tinha 5 maçãs, você comeu uma, quantas ficaram? Aí o Chaves, eu sabia essa com laranjas. Era o Bolsonaro, era o então candidato Bolsonaro. Vamos em frente, 84%. Que burro, dá 0 para ele. Boa, vamos votar aí. Daqui a pouco a gente volta com mais uma parcial. Vai votando aí, viu? Tem muita coisa bacana aí. Vamos para os nossos
comentários. Bora lá interagir com o nosso público. Eu sabia essa com laranjas. Prefiro Chaves com certeza, mas ele já está na fase mimimi. Miguel Gomes, forte abraço, querido. Bom te ver aqui. Vamos em frente, 17 horas e 29 minutos. Daqui a pouco tem Bem-vindo Siqueira, ao vivo aqui no TVT News, segunda edição. Bem-vindo. Olha aí o novo membro, Alice Pinto. Muitíssimo obrigado. Se tornou membra do nosso canal aqui na TVT. Bem-vindo ao Tô com a TVT. Alice, um beijo gigante, muitíssimo obrigado pela colaboração. Você tem, né, tapete vermelho, seja muito bem-vindo ao nosso clube de membros. Vamos lá, Cris Guimarães, boa tarde, caríssimo Dom Ernesto. Cris, um beijo gigante, obrigado por estar aqui com a gente, querida. Uau, o Dom tá chique no último, diz a Andy Consolino. Pois é, né? Estamos aqui de gravata, tudo arrumadinho. Apesar de uma tristeza enorme que o meu Flamengo acabou de perder o título mundial. Mas vamos em frente. Muito obrigado, Andy Consolino. Ponto encontro. Acho que é isso, né? Tem que ser. Que burro, dá 0 para ele. Zezé errou a pergunta quando o Silvio Santos perguntou para ele qual é a raiz de 49. O Mirosmar não sabia, burro. Não, e o outro dia eu vi esse vídeo também. Se eu não estou esquecendo, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 49, né? Eu acho que era essa a pergunta que o Silvio Santos fez. E ele ficou igual o Chaves mesmo, né? Eu sabia essa, era com... Né? Não, foi isso mesmo que aconteceu. E eu, de verdade, eu não tenho nenhum problema com isso. É estranho, é que às vezes o cara fica nervoso, também tá ali jogando, né? A pergunta não vem, sei lá, vai. Mas depois, né? Porque tanto o Zezé como o Zezé chama Mirosmar. Então, tanto o Mirosmar como o irmão dele, o Luciano, que eu não sei como é que chama o irmão dele, são pessoas que vieram de família simples, né? Eu assisti o filme dele, né, do É o Amor, eu não lembro mais, não é os Filhos... Não, é os Filhos de Francisco? É, os Filhos de Francisco, é ele mesmo. Que, não tem dois não, né? Porque tem um que a Gal fez um arranjo, a Bethânia fez um arranjo bonito da música É o Amor dele, é esse mesmo. Então, eu assisti, né? Então a história deles é essa aí, né? São simples, vieram lá, né? Lá do centro-oeste do país, etc., tentar a vida aqui e tal. Então, normal também, que não tem estudo, tá tudo certo isso. Né? O problema é o cara ganhar dinheiro, né? Ficar podre de rico. A primeira coisa que ele fez foi dar um pé, né, na mulher, né? Como é que ela chama mesmo? Zilu, né? Aliás, eu tomei até um susto, porque eu gravei um vídeo na minha rede aí esses dias falando sobre essa história, e aí apareceu lá que a Zilu tinha curtido, né? Eu falei, bom, daqui a pouco tá chegando um processo aqui. Aí era o fã-clube dela, que tem mais de 500 mil de seguidores. Mas, enfim, a primeira coisa que ele fez foi dar um pé na esposa, parece que, né, deu um pé, todo mundo também tem o direito, acabou, não tem problema nenhum. Né? Não é nessa perspectiva moral que eu estou falando, não. Mas parece que ele foi desleal com a mulher e etc., aquele barraco todo. Né? E não estudou nem um bocadinho. Né? Poderia, já rico, adulto, ter acesso, passar a ler, discutir, assistir coisas interessantes, né? Melhorar intelectualmente, mas ele preferiu ficar na miséria intelectual que ele, infelizmente, sempre teve. Então, isso não é de agora, né? Esse negócio da ditadura que eu falei, né, que ele no passado aí se colocou de forma péssima, né, mostra que o cara... Né, e eu falei aqui, acho que no jornal de ontem, né, quando podia ter o showmício, né, eu fazia muito showmício. E na campanha do Lula 1, né, lá em 2001, 2002, na campanha, o Zezé e o Luciano eram os artistas principais. Todo grande showmício era com eles no final. E eu toquei várias vezes nesses eventos e eu presenciei diversas vezes o quão bajulador era o Zezé com o presidente Lula e a dona Marisa. Tá? E aí o cara me vira um bolsonarista com ódio do... E ganhava bem, viu? Ganhava bem porque
Era uma diferença de salário. O nosso era um cachê de R$ 700. O dele, 5 milhões. É sério, cara. Bom, e agora vamos viajar sem sair de casa? Vamos para Portugal, onde está o nosso prezado Bem-vindo Siqueira. Boa tarde, bem-vindo. Como é que você está? Vendo o nosso país visto aí de longe, meu caro. Como é que você está? Saudade de você. Eu acho que ele está... Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Olha aqui, ó. Olha aqui, bem-vindo. Eu estava preparado, bem-vindo. Eu estava preparado. Olha aqui, ó. Vou ter que engolir a camisa do Mengo. Oh, meu Deus do céu. Tava com gostinho do Mundial na boca e perdeu. Tava um cheirinho. Muito bem, muito bem. Consolo são os santistas, que eles nem estavam torcendo pelo Mundial, estavam torcendo para não cair de classificação. E conseguiram, é uma grande vitória para os santistas. Hoje tem Vasco e Corinthians à noite, né? Eu ainda estou me decidindo para quem que eu vou. Meu filho me pediu, mandou um zap, pai, torce pro Corinthians hoje, hein? Oh, meu Deus do céu. Não, eu estou em Portugal, eu torço pelo Vasco da Gama, viva o Vasco, viva o Vasco! Muito boa tarde, Dom. Eu não dei boa tarde para os companheiros, para as companheiras. Boa tarde a todos vocês. Eu já entrei na gozação em cima do Flamengo. Pois é. Bem-vindo, querido. Nós estamos com uma situação que está ocorrendo agora, inclusive, né, que é a votação. Eles estão tentando já levar para o plenário do Senado a aprovação da lei, o projeto de lei da dosimetria. E aí, assim, eu dei um exemplo aqui agora há pouco, que você é mais experiente, você sabe desse ditado. Aquela coisa, estratégia de colocar o bode na sala. O cara vai lá, coloca um bode, né? Aí depois fala, não, peraí, a gente tira o bode. Aí tirou o bode, você pensa que não resolveu. Porque eles estavam falando aí o seguinte, que olha, esse projeto de lei vai atingir outros bandidões que estão presos, vão ter suas penas reduzidas e não sei o quê. Aí eles falaram, não, agora nós vamos reduzir só do Bolsonaro mesmo, tá bom? Essa é a estratégia dos caras. Bom, como é que você recebeu isso, meu querido? Desse Congresso inimigo do povo, a gente espera qualquer coisa. Eles legislam em causa própria, pouco se importam com aqueles que os elegeram. Aliás, eles não prestam conta nem para os seus eleitores mais fiéis. Fazem o que querem, sobretudo quando fala ao bolso deles ou ao interesse pessoal de cada um. Essa é a minha opinião pessoal. Salvo os grandes deputados, grandes legisladores que a gente tem, não só do campo progressista, mas às vezes até da direita, gente honesta, gente boa. Mas a grande maioria são aqueles 300 picaretas que o Lula falou uma vez. Acho até que inchou um pouco mais, acho que agora já são 350, 360 picaretas. Mas eles vão chover no molhado. Vão chover no molhado, porque se eles votam e aprovam hoje, na quarta-feira, de afogadilho, porque o Davi Alcolumbre tomou o Mondiaro ilegal, tomou um Mondiaro que não podia tomar e ficou nervosinho. Então ele resolveu botar em votação imediatamente, antes do recesso parlamentar. Muito bem, então vai para o ano que vem esse projeto de lei para a apreciação do excelentíssimo senhor, camarada, companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que vai vetar as partes que necessitam e que precisa ser vetado. Vai vetar o projeto. A gente já sabe disso. Volta para o Congresso examinar e votar. O Congresso vota. Sobe para o Supremo Tribunal Federal, que declara inconstitucional. Ou seja, por aí nós já estamos em junho, julho do ano que vem. Basta que algum ministro peça vista, depois vem outro e peça vista, e isso jogado para as calendas, lá para o ano eleitoral. E não passa. Não vai. É sonho, é delírio, é o bode na sala, mas é para fazer forfé. É especulativo. É para criar agitação ao apagar das luzes do ano legislativo. Não há necessidade, não há razão para isso. Só tem um objetivo: livrar a cara dos golpistas, livrar a cara do Bolsonaro e da quadrilha golpista. A dosimetria, na verdade, é a anistia disfarçada. Mas esse sonho pode ficar para as calendas. É como eu vejo.
ainda tem a votação de hoje, depois, porque pode ser pedido vistas, aí depois tem o veto do presidente, que tem 15 dias desde o momento que ele recebe, 15 dias úteis e não no recesso, para dar o veto. Depois disso, desce para o Congresso apreciar, votar, discutir. Depois disso, sobe, vai para o Supremo. Ou seja, é água de bacalhau, como se diz aqui em Portugal. É isso. De bacalhau, adorei, adorei. Bom, bem-vindo. A gente também tem uma possibilidade de se judicializar essa questão, né? Nós já tivemos outros momentos aí que a Suprema Corte, como no caso da Carla Zambelli, que o Congresso Nacional estava tentando aquele absurdo de não caçá-la, né? Não, peraí, pô, aí também exageraram na dose. Você acha... como é que você avalia essa possibilidade da Suprema Corte, mais uma vez, a gente ter que resolver esse tipo de questão política, na verdade, estender para o judiciário resolver? Mas é o que vai acontecer quando os poderes, de fato, não se ocupam, não progridem, não resultam. É o Supremo que acaba legislando. É o que vai acontecer de fato. Mas, na verdade, é um imbróglio. É uma tentativa de, mais uma vez, queimar o Supremo para denunciar o Supremo como ditadura, como tirania, que o Supremo não tem autoridade sobre a decisão do plenário do Congresso. Tem, se a matéria é inconstitucional. A função primaz, fulcral do Supremo brasileiro é a Constituição, a defesa do que é constitucional. E este projeto, no seu aspecto como um todo, é inconstitucional, já que se tratou de matéria votada pelas turmas do Supremo e já julgada, transitada em julgado e tudo mais. É inconstitucional. Fatalmente, isso vai cair na mão do Supremo, que vai mandar para as calendas. O menino Hugo Mota, aquele menino de vó, o Hugo Mota é o próprio menino criado por vó, aquele menino que solta pipa na sala com um ventilador. E a vozinha dizendo, eu seguro pro netinho subir a pipa. Tá subindo, a pipa não sobe. Sobe, quer ver? Vovó vai soprar. Ah, subiu, vovó. O menino de vó, que é o Hugo Mota, tomou uma chapoletada ao tentar jogar para o plenário a votação da cassação de Carla Zambelli, que no dia de hoje, no dia de segunda-feira, foi obrigado a referendar a cassação exigida pelo Supremo Tribunal Federal, independente de Carla ter renunciado. Ela renunciou que ela já não tinha mais, porque já estava cassada. Tanto que o menino de Hugo Mota agora vai votar a cassação pela mesa da Câmara, como deve ser feito, a cassação de ramagem, e vai observar as faltas de Dudu Bananinha. Ou seja, aprendeu a lição, não adianta. E não adianta provocar o Supremo. O que Davi Alcolumbre está fazendo ao colocar em votação no plenário de afogadilho, sem discutir profundamente na Comissão de Constituição e Justiça, é criar um problema, um atrito com o Supremo Tribunal Federal e com o Lula. Ou seja, uma briga de poderes, que não é boa para a democracia, não é boa para a pacificação do país. Na verdade, Alcolumbre está chateado desde o momento em que Lula optou por Messias para o Supremo Tribunal Federal e não pelo candidato de Alcolumbre. E por algumas outras questõezinhas, como as emendas, né? As verbas de emenda, né? O orçamento secreto, coisas desse tipo que prejudicam os interesses corporativos de um Congresso inimigo do povo. É isso que eu penso. Muito bem, bem-vindo. Eu tenho a sensação, a gente sabe que na política existe disputa a qualquer momento, é uma constância, né? O poder legislativo, ele tem uma relação com o executivo, desde a redemocratização, né, de acordos. O Centrão acabou, né, uma parte dos deputados entenderam que se eles ficassem ali no centro, eles poderiam ser o fiel da balança e, com isso, aumentar o seu poder de negociação. Bom, e de dinheiro também, e de ganhar mais também. Bom, o que acontece?
Quando a Isso gente falo tem... eu, você pode não falar, mas falo eu. Muito obrigado. Bom, dito isso, quando você tem um presidente inábil politicamente, fraco intelectualmente, fraco administrativamente, obviamente que eu estou já descrevendo o Jair Bolsonaro. A impressão que eu tenho é que o Legislativo criou uma musculatura, inclusive com essas questões do orçamento secreto. Eu nunca vi isso, eles estão executando, né, o orçamento do governo federal, que era para o presidente executar, quem está executando, quem quer executar é o parlamento. Bom, dito isso, na minha avaliação, eu queria que você refletisse sobre isso e analisasse, eu acho que o que a gente vive hoje é mais um residual negativo da gestão ou da figura de Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, na minha avaliação, é imensurável o prejuízo econômico, social, espiritual que ele deixou nesses 4 anos que ele teve como presidente. Na minha avaliação, o Congresso tem essa musculatura hoje pela fraqueza política do Jair no exercício do mandato dele nos 4 anos. Como é que você avalia isso? A gente vem acompanhando nos anos de mandato do Jair, que quem legislava de fato, em última instância, era o Supremo Tribunal Federal, que até se queixava de que o Congresso não estava exercendo sua função de legislar. O Congresso metia os pés pelas mãos, fazia o que queria, passava por cima do presidente, o Centrão era todo poderoso, a extrema-direita e a direita sambaram à vontade e ainda acham esse gostinho e obrigam o Supremo a intervir. Você está coberto de razão, não tenha dúvida disso. Esse semipresidencialismo, esse semiparlamentarismo que o Brasil vive não é bom para a nação brasileira. Talvez o parlamentarismo fosse uma boa solução para o Brasil. Depois da gente eleger Lula pela 4ª vez em 2026, antes que o velho pense em se eleger presidente pela 5ª vez em 2030, talvez seria bom o parlamentarismo. Talvez o povo percebesse que, ao votar para deputados, eles estariam votando para quem vai mandar no país realmente, que é o primeiro-ministro, porque a presidência seria uma figura decorativa. Lula, hoje, mais do que nunca, está empurrado na parede, negociado pelo que há de mais espúrio no Congresso brasileiro. Esse é o pior Congresso, eu tenho 80 anos de idade, é o pior Congresso brasileiro que eu já vi na minha vida. O mais espúrio, o mais canalha, o mais oportunista, o mais selvagem, o mais medíocre, o mais folclórico, ridículo e patético, e quantos mais adjetivos a gente possa acrescentar de forma negativa sobre esse Congresso. E o Lula tem que governar exatamente com esse tipo de gente. Imagina o que é você, como presidente, um estadista de nível mundial, um estadista que é recebido de pé, com abraços e afagos na ONU, nas organizações mundiais, ter que negociar e ouvir história de deputados como Bilinski, Geyer e outros quejandos por aí afora. É uma merda, desculpe falar isso, eu não poderia falar isso no horário de uma TV aberta, mas é uma porcaria, uma caca. É de doer o coração. Precisa ter muito estômago para isso. E acho que a gente, em 2026, tem a obrigação de aumentar a bancada progressista e a qualidade intelectual, mental, espiritual da nossa bancada, da bancada do Congresso Nacional. Porque não dá para conviver com esses tipos de gente, Kim Kataguiri, Zé Trovão, Bilinski, aquela que tem uma tiara na cabeça lá de Santa Catarina. É o rebotalho do que existe no legislativo brasileiro. Não dá, isso faz mal ao espírito, à mente e ao corpo brasileiro. Então, na verdade, esse Congresso ganhou essa musculatura, incentivado, claro, porque era o Congresso que foi eleito por maioria na rabeira do bolsonarismo. O bolsonarismo elegeu figuras que nunca seriam eleitas normalmente. A crise de 2018, a crise que começa em 2016, que na verdade começa em 2013, que dá musculatura para Bolsonaro em 2016 votar pela cassação da Dilma, elogiando o brilhante Ustra, e com isso é catapultado à presidência da República em 2018, ele leva com ele na rabeira
A família toda eleita, todos os rebotalhos, todo o escolho, todos os vagalhões, para não dizer outro nome, mas são vagalhões da extrema-direita para o Congresso Nacional. E fortalece isso. E esta gente ainda dá as cartas. Mesmo em 2022, embora a gente tenha elegido Lula e tenha derrotado, é a primeira vez na história do Brasil, desde a reeleição, que um presidente não se reelege. Ele é um derrotado, ele não é um mito, ele não é o vitorioso, ele é a derrota em pessoa. Foi eleito numa janela golpista que se abriu em 2016, portanto foi eleito em 2018, e essa janela já se fechou. E ele não se reelege, mesmo com Silvinei, mesmo com os patrões ameaçando os empregados se não votarem, mesmo com as igrejas fundamentalistas ameaçando os fiéis se não votarem nele. Ele perde, é um derrotado. Mas o seu reflexo ainda se reflete em diversos setores da vida nacional, notadamente no Congresso Nacional. Eu espero que 2026 seja realmente o enterro deste cadáver insepulto que ainda geme, respira, soluça na cela da Polícia Federal. É isso. Muito bem. Bem-vindo, Siqueira. Eu não sei se você acompanhou aqui a posição do cantor Zezé de Camargo, que ficou insatisfeito com a presença de autoridades e fez uma fala que eu vou falar uma coisa. Eu já vi coisa ruim, né? O cara jogar contra o patrimônio. Agora, como essa, fazia tempo que eu não via. Como é que você avalia a posição, não só do Zezé? Aliás, a posição do Zezé a gente já sabe, mas o que me surpreendeu positivamente foi a reação das filhas do Silvio Santos. Contigo. Duas coisas, a reação das filhas e o Zezé. Em 2001, 2002, na campanha de Lula, eu quero dizer, antes de mais nada, que o Zezé de Camargo está certo. Está coerente. Coerente com a postura de classe que ele ganhou no decorrer desses anos. Ele não pode ser de outra forma e pensar de outra forma. É profundamente ligado ao agronegócio, a Faria Lima. É milionário. Não vai ser ele que vai apoiar o presidente dos pobres. Em 2002, qual era a fortuna de Zezé de Camargo quando ele ganhava 5 milhões de cachê num espetáculo? Em 2024, Zezé de Camargo tinha, e deve ter mais agora, 2 anos depois, já caminhando para 2026, uma fazenda de 15 milhões de metros quadrados. 15 mil quilômetros quadrados, maior que a maioria dos municípios brasileiros. 15 milhões de metros quadrados para a criação extensiva de gado Nelore. Em 2024, a fortuna dele estava estimada, nesta fazenda, em 65 milhões de reais em 2024. Se puser a inflação, já chegou tranquilamente a 70, 75 milhões de reais. Mas em 2024, consta lá, o pai dos burros novo, na IA, no Google, que são os novos pais do Bolsonaro, pais do burro, os novos pais, consta que ele ia começar a fazer especulação também em Mato Grosso, no agronegócio. Portanto, a fortuna dele hoje ultrapassa os 100 milhões de reais. Quem tem 100 milhões de reais na conta está preocupado se falta comida na mesa do pobre, está preocupado se Lula faz o Minha Casa, Minha Vida, faz o ProUni, faz a luz para todos, faz transporte público, se negocia e amplia a negociação do comércio exterior, se vence as sanções e as tarifas dos Estados Unidos. Não. Está preocupado em ganhar mais dinheiro. Por isso que eu digo que ele é coerente. É uma questão de classe. Ele não poderia pensar de outra forma. Surpresa seria se depois de ter mamado nas tetas dos governos Lula e nos governos subsequentes, e em todas as prefeituras, com o dinheiro da prefeitura, dinheiro que deveria ir para o SUS, para a educação, para as escolas, mas vira circo na mão de prefeitos oportunistas e eleitoreiros, surpresa seria se o Zezé de Camargo viesse a dizer Lula é o grande presidente, aquela voz de pato rouco dele agora, Lula é o grande presidente Lula fez muito pelo povo, eu estou doando aqui 10 mil cabeças de gado para o Movimento Sem Terra, para fortalecer a luta dos trabalhadores. Porcaria nenhuma. Então, primeiro, ele não poderia ter outra reação. Delírio e devaneio de quem vive fora da bolha,
com dinheiro sobrando, enquanto grande parte do povo brasileiro não tem mais do que um salário mínimo por mês. Ao mesmo tempo, as filhas do Silvio Santos foram extremamente mulheres, feministas, femininas, valorosas. Quando ele diz que elas se prostituíram, que convidar o Lula é uma prostituição, se referindo sobretudo a uma empresa que hoje é gerida por 6 mulheres, ele remete ao machismo muito próprio de quem trabalha com agronegócio, com gado, com Brasil rural, de quem é a pessoa que ele é. E elas reagiram à altura. Protestaram, exigiram desculpas e lembraram o fato machista dele dizer que elas estavam se prostituindo. Ele não dizia isso e não diria isto, não diria isso de um homem. Ele é, sobretudo, covarde no seu machismo. Ele não diria isso de um homem, ele nunca disse isso do Silvio Santos, Silvio Santos sempre foi um lambe-botas de quem estivesse na presidência. Silvio precisava da concessão das televisões. No tempo do Figueiredo tinha a Semana do Presidente, e a gente tinha que aturar tudo que aquela porcaria, aquela coisa nágua que é aquela caca nágua que era o Figueiredo, na semana dele. Mas depois ele fez isso com o Sarney, fez isso com o Lula, fez isso com o Bolsonaro. É a coisa mais normal do mundo. O Zezé de Camargo está tirando apenas uma de menino birrento. Provavelmente terá o apoio do Dedé Santana, do Paulo Cintura, do Mário Gomes, do Castrinho e outros quejandos próceres da democracia e do sucesso. Esse é o Bem-vindo Siqueira, meu querido amigo, nosso colunista aqui semanal. Bem-vindo, já vou me despedindo de você, são 17 horas e 56 minutos. Muitíssimo obrigado. Você hoje estava afiado, hein? Olha, vou falar uma coisa para você. Eu tirei uma semana de férias. Quando eu tiro uma semana de folga, eu fiquei sem vir aqui, a cabeça trabalha, pensa, diz, vamos ver se o Flamengo ganha o Mundial. Fiquei fazendo macumba, não ganhou, meu Deus do céu. Eu fiz pro bem, mas não deu certo. Bem-vindo, um beijo gigante para você. Nós vamos entrar em férias coletivas a partir de sexta-feira. Voltamos dia 5 de janeiro. Mas, obviamente, nós vamos nos falar pelo WhatsApp, vamos fazer uma ligação de vídeo para a gente encerrar o ano com uma boa conversa, boas gargalhadas, que é o que acontece quando a gente conversa. Ao encerrar, eu quero agradecer muito ao camarada, ao companheiro Dom Ernesto, por participar, por estar com você solidário, e, sobretudo, a toda a equipe que está por trás das câmeras, toda a equipe de câmeras, de técnicos, de funcionários, de burocratas, todos que fazem a TVT uma televisão realmente dos trabalhadores. Um bom Natal e um bom ano para vocês todos. Grande bem-vindo, um beijo gigante para você. Nós que temos que agradecer. Valeu! 17 horas e 57 minutos. Vamos dar uma olhada no resultado da nossa enquete. Coloca aí, qual o bordão do Chaves mais se encaixa ao atual momento de Zezé de Camargo? Para 84% da nossa audiência, que burro, dá 0 para ele. 10% da nossa audiência, ninguém tem paciência comigo. E 6% tá bom, mas não se irrite. Isso. Olha, eu vou falar, eu gosto daquilo, eu falei aqui, eu sabia dessa com laranjas. Ei, meu Deus do céu, 17 horas e 58 minutos. Eu quero alguns comentários na tela, porque hoje eu falei muito pouco com o nosso público. Vamos lá, a Zizi Fresca, boa tarde, Dom, e a todos. Fim de ano sem Zezé de Camargo, vou chorar de alegria. KKK. Zizi, vamos ter o Chaves, né? Marcos Cairala, é isso, né? Pense num presente de Natal, trocar um cabrito berrando pelo Chaves de Natal. Estou muito feliz. Boa, Marcos, querido. Vamos em frente, dá tempo para pôr mais alguns? Dá, né? A Mira Lima, grande bem-vindo. Siqueira, um beijo, Mira, nosso querido amigo e colunista aqui do TVT News, segunda edição. Vamos em frente, o Carlos Henrique o Carlos Prates, né? Não, é ele mesmo. Boa noite, Dom e equipe. Amigas e amigos, até amanhã. Nosso penúltimo dia de TVT News em 2025. É isso aí. Pode colocar mais um, por favor.
pra gente encerrar. Edivaldo Marco de Paula, que burro! Dá 0 para ele. É isso. Bom, vamos encerrando, sempre agradecendo a você pela sua companhia, interação aqui com a gente, agradecer a toda a nossa equipe. E segunda edição. Amanhã nós estaremos de volta às 4 da tarde, ao vivo, com mais notícia, opinião, comentaristas e muito mais. Beijo grande e até amanhã.